Márcio, muito boa tarde. Queria agradecer aqui a disponibilidade para nos receberes e para falarmos um bocadinho sobre futebol e aquilo que tu fazes. E queria começar por perceber quem é o Márcio do ponto de vista profissional, carreira, de forma sucinta, e também alguns títulos que já tenhas na tua carreira até o momento. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite. O Márcio é um jovem com 40 anos que começou de baixo, não fiz questão porque a vida assim o foi permitindo, mas fui fazendo a minha carreira desde os escalões mais baixos, passando pela formação também, até chegar onde cheguei, mas hoje posso dizer que o facto de ter passado em todos os escalões do futebol português me ajudaram no meu crescimento. Individualizar onde passei estaríamos aqui muito tempo porque realmente já foram muitos clubes e obviamente que títulos também já ganhei muitos, obviamente que os que já ganhamos são sempre os que ficam lá atrás, apenas destacar este último Campeonato Brasileiro e a Libertadores como o ponto máximo da carreira, ou da minha carreira neste caso. Do ponto de vista profissional, quando tens tempo, sabemos que no futebol o tempo muitas vezes é um bocadinho difícil, mas o que é que fazes, hobbies que tenhas, tanto cá como por exemplo neste momento no Brasil onde estás? Eu quando tenho tempo livre gosto de fazer coisas muito básicas, entre aspas. Eu gosto de estar em casa porque a nossa vida basicamente é hotel, viagem, treino. Gosto bastante de estar em casa. Quando tenho hipótese, gosto de ir ao cinema, gosto de ver filmes, mas nos últimos tempos tenho-me dedicado um pouco a ler algumas coisas novas que têm aparecido na minha área, e então o meu hobby preferido neste momento é estar em casa, tranquilo, sossegado. Como é que é feito a gestão da escolha dos próximos passos enquanto equipa? Basicamente isto é um pouco como em todos os escalões e seja profissional ou amador. Estamos ligados a uma equipa técnica, a um treinador, normalmente é ele que toma as decisões e obviamente que depois nos comunica, e quem está dentro está, quem não está fora. Portanto, basicamente é o treinador que toma as decisões daquilo que é o nosso passo seguinte em termos de carreira profissional. E é feita alguma preparação individual tua para, por exemplo, quando não é escolhido para um determinado projeto, estás preparado para isso? Estás preparado para ter que procurar um novo desafio? Sim, já me aconteceu. E até mesmo com este treinador eu não ter podido ir com ele para o Benfica quando trabalhámos em Braga. O Benfica já tinha 2 pessoas para a minha posição e eu tive que procurar outras alternativas, e isso passa um pouco também pela valorização diária do nosso trabalho e os contactos que vamos tendo ao longo da carreira profissional, que nos permitem depois também abordar esse assunto com maior confiança, tendo em conta que sabemos que mais tarde ou mais cedo pode aparecer alguma coisa e temos de estar preparados para isso. Durante estas fases de transição, quando estás de férias ou mesmo quando estás numa fase de passagem de um clube para outro, como é que fazes a gestão desse tempo? É uma gestão que fazes individualmente, quando estás sozinho, em grupo, quando estás com uma equipa técnica? Como é que é aproveitado esse tempo? Não, o tempo basicamente é aproveitado ao minuto, porque como vocês sabem, a nossa vida é sempre, como eu disse anteriormente, a andar de um lado para o outro, e portanto quando temos esse tempo, seja com o grupo ou seja de uma forma individual, depende também da altura em que estamos, mas normalmente é sempre mais fácil quando é em grupo do que quando é de uma forma individual, porque nós nesta carreira, ou quem está no futebol profissional, tem um problema, que é o futebol, nós nunca sabemos se estamos a dar o passo certo. O passo seguinte é sempre uma incógnita, porque nós nunca sabemos que passo estamos a dar, se é um passo seguro ou não, e só quando estamos no contexto é que depois nos percebemos se foi certo ou foi errado. Portanto, qual é que é a relação que um preparador físico deve ter para com o resto da equipa técnica? Há alguma preocupação especial que tenhas? É mais um membro da equipa? Como é que fazes este balanço? Não há a função em si não tem nada de especial. Eu acho que nós estamos numa posição em que dependemos mais daquilo que é o contexto do trabalho do treinador e dos seus adjuntos, e depois com isso gerir aquilo que são as expectativas e os conteúdos que temos para desenvolver o nosso trabalho. Portanto,
A nossa relação tem que ser uma relação de observação também, bastante observação e análise, e depois também de alguma forma de contacto diário com os restantes elementos da equipa técnica, porque isto funciona, cada um tem a sua função, mas nós funcionamos com um objetivo e com o cérebro. Existe o cérebro, que é o treinador principal, e depois existe os outros tentáculos, os outros membros, que depois executam aquilo que o treinador pensa. Portanto, esta gestão acaba por ser em conjunto, mas acaba por ser de uma forma completamente tranquila e sem nada em particular a dizer sobre isso. E existe alguma preocupação tua, como enquanto preparador físico, com as outras pessoas e com as outras posições da estrutura? Falamos do presidente, da direção técnica. Tens essa preocupação, ou é um trabalho que fazes no seio da equipa técnica e é com eles que trabalhas maioritariamente? É isso mesmo, é no seio da equipa técnica e é com eles que trabalho diretamente, porque nós nunca nos podemos esquecer. Eu acho que às vezes no futebol esquece-se um pouco disto. Existe a hierarquia. E somos uma equipa técnica com alguns elementos. No caso da nossa, são muitos, somos 7, e temos que saber que cada um tem a sua função. E quando se trata de a alta chefia, que é o nosso treinador, ele é que desenvolve os contactos que tem de desenvolver com a direção. Obviamente nós depois, naquilo que é, por exemplo, a minha função, tenho outras pessoas com quem eu posso falar dentro da estrutura do clube, mas nunca para lá daquilo que é a competência do treinador na ultrapassá-la. E como mudou a tua vida a partir do momento que te tornaste profissional de futebol? A minha vida não mudou assim tanto, mudou um pouco em termos daquilo que é a exigência e daquilo que é o profissionalismo e o contexto em que estou, porque cada clube também tem a sua exigência, tem a sua capacidade ou não de nos colocar outros desafios, mas basicamente não mudei grande coisa, para além obviamente de estar a trabalhar com quem eu estou, que é completamente diferente de trabalhar no contexto amador ou da formação. Pessoalmente, muitas mudanças? O que mudou a nível pessoal tem a ver um pouco mais com a nossa exposição. Obviamente que estando no contexto em que estamos, a nossa exposição é mais mediática, mais pública, reconhecem-nos mais, dão-nos mais valor por aquilo que fazemos, e portanto temos que mudar algumas coisas que fazemos no dia-a-dia, mas nada de especial. Quando eu digo dia-a-dia, tem a ver um pouco com aquilo que é a nossa exposição cada dia, porque obviamente passamos a ser exemplos e também temos comportamentos que não podemos ultrapassar. E consegues identificar, se tivesses que fazer uma retrospectiva, consegues identificar algum momento-chave ou eventualmente até algum fator para teres feito esta transição da formação, ou neste caso uma vez mais do futebol amador para o futebol profissional? Acho que tem a ver com o conhecimento, porque quando nós chegamos ao futebol profissional também se abre portas daquilo que é o conhecimento, a interação com os nossos colegas, com aquilo que nós somos avaliados o dia-a-dia, e também aquilo ou com o tipo de jogadores que nós temos pela frente, obriga-nos um pouco mais a outro tipo de trabalho e à busca desse conhecimento também. Então, basicamente é por aí. E durante o microciclo competitivo, falando assim um bocadinho mais do ponto de vista metodológico, quais é que são as tuas funções diárias e semanais? Portanto, as pessoas também têm que entender uma coisa, e hoje em dia eu acho que cada vez mais as pessoas têm um conceito errado do que é o trabalhar em alta competição. Aquilo que existia antigamente, que era o preparador físico que planeava, e os microciclos e as cargas de treino, isso não existe em contexto nenhum. Eu já trabalhei com muitos treinadores a nível profissional, já estou há uns anos no futebol profissional, e cada vez mais tenho a certeza que não é assim. Existe um treinador que planifica todo o microciclo de trabalho em função daquilo que ele pretende para o objetivo final, que é o jogo. Mas tático? Do ponto de vista tático, e muitas vezes o ponto de vista tático está inserido no ponto de vista físico. Okay. O que nós temos que apenas técnico e físico, claro. O que nós apenas temos que fazer é saber aquilo que vai acontecer no treino e prepararmos as nossas ações dentro daquilo que é o plano de treino da sessão ou da unidade de treino que o treinador quer, e adequar, seja um aquecimento, seja um trabalho mais do ponto de vista físico, para aquilo que é a preparação do contexto que vai acontecer no treino. Mas há sempre um treinador que decide, obviamente que não me diz
que tipo de exercício, se tem que fazer um slalom, se tem que fazer um multisalto, se tem que fazer velocidade ou não, mas basicamente o treinador indica-nos o que é que pretende da sessão de treino e aquilo que pretende que nós façamos com os jogadores, e depois a partir daí cabe-nos a nós, dentro da nossa capacidade, de fazer aquilo que pretendemos. Mas hoje em dia, quando trabalhamos com um treinador há muito tempo, basicamente já acabamos por nos conhecer só de olhar, e portanto hoje em dia nós conseguimos trabalhar com um grupo de exercícios que sabemos que atinge aquele objetivo, e dentro disso é a partir daí que nós trabalhamos. E quais são as melhores ferramentas que existem hoje e aquelas que tu utilizas para controlar tanto o treino como o jogo? Como toda a gente sabe, hoje em dia o GPS controla a carga externa e os frequencímetros controlam a carga interna. Basicamente é isso que nós procuramos, controlar aquilo que o efeito daquele exercício ou daquele treino produziu no atleta, e dentro disso é o que utilizamos outras ferramentas, mas dentro do controle e análise de treino é isso que fazemos, utilizamos essas duas ferramentas durante o treino e depois no jogo. E que respostas é que o treinador principal procura? Basicamente nós utilizamos padrões, nós utilizamos uns exercícios, sabemos o que é que pretendemos de cada exercício, e ao longo da temporada vamos criando uma base de dados dentro daquele padrão, daquele exercício. Quando sabemos que um jogador sai daquele padrão, tentamos entender porquê que ele saiu daquele padrão, daquilo que tem acontecido até então. Hoje em dia o treinador quer informação muito concreta. O treinador não adianta, porque hoje estas ferramentas têm uma série de informação, muitas vezes despista-nos do que é o objetivo final. O que basicamente o treinador pretende é saber a intensidade com que o jogador andou naquele exercício e posteriormente no treino, e obviamente quer saber em termos de ações, naquele determinado exercício, o que é que ele fez, o que é que ele produziu, se produziu mais ou menos, tendo em conta a especificidade que cada um tem naquela função, naquele exercício em campo. E no jogo, como é que... E no jogo, basicamente, o que o treinador quer é os dados relativos à distância total, à distância de alta intensidade, acelerações, desacelerações, e nós estamos a utilizar um parâmetro próprio que tem a ver com a carga mecânica, para perceber em que zona ou em que membro o jogador se encontra mais fatigado, e portanto basicamente é isso. Obviamente depois há outros padrões de movimento que nós pretendemos saber, mas que o treinador não lhe interessa tanto, mas nós basicamente procuramos um padrão dentro disto que anda aqui, portanto dentro do jogo basicamente é isso, aliado à questão tática. E isto é outro pormenor que nós temos muito interesse em saber, é que aquele jogador naquela posição, o que é que ele produz e em que zonas do campo é que produz, se é uma ação ofensiva ou uma ação defensiva, se ele fez um sprint de 30 metros a X km por hora numa ação ofensiva ou numa ação defensiva, se procedeu um ataque organizado ou uma altura em que tem que defender. Portanto, esses dados todos são dados que o nosso treinador pretende saber. E fazem o controlo em jogo online, digamos assim, conseguem dar essa informação e passar essa informação ao treinador no momento do jogo? Não, nós não o fazemos por várias razões. Do meu ponto de vista, obviamente que isto é, cada um pensa da sua maneira e utiliza isso da forma que quiser. Do nosso ponto de vista, não tem interesse sabermos isso durante o jogo. Há questões táticas que o treinador necessita de avaliar e que não vai tirar um jogador porque o jogador já fez 70 sprints, e portanto não adianta ter essa informação. Nós avaliamos tudo isso depois e isso permite-nos ter dados posteriormente para analisarmos com o jogo. Nós costumamos dizer que os simples dados ou só os dados não nos dizem nada do que é que aconteceu em campo. E que outras funções é que tens enquanto preparador físico durante o jogo? A minha função durante o jogo é estar no aquecimento da equipa e depois na observação e tentar perceber de alguma forma no jogo, quando sinto que algum jogador tem uma ação que provavelmente eu possa ter que ir a melhorar
no treino a seguir, porque muitas vezes no jogo nós conseguimos perceber que um jogador teve uma ação ou várias ações que se calhar precisa de melhorar. Outra situação que fazemos também é estar atento aos jogadores que estão em campo, se sentem alguma lesão ou alguma coisa que possa impedi-los de continuar no jogo, e aí termos uma interação com o departamento médico ou com o treinador e avisá-lo para isso, porque durante o jogo é tão intenso e do ponto de vista técnico-tático, cognitivo, é tão pesado que, quer dizer, se vamos dizer ao treinador ainda, chutar informação para ele, que muitas das vezes não é tão relevante, para umas situações pode ser, mas aqui conta muito a palavra do jogador. Não há treinador nenhum que vá tirar um jogador do campo por nós observarmos nos dados que ele tem já 70 sprints ou 80 sprints. Não é isso que já percorreu 12 km. Nós percebemos facilmente que ele está fatigado, o jogador também sabe e pode passar essa informação. Mas isso para nós não é muito relevante no jogo em si. E que preocupação é que tens nesse momento de aquecimento dos jogadores? Tenho a preocupação exatamente de fazer com que eles estejam concentrados para a tarefa que estão a desempenhar neste momento, neste caso para o aquecimento. Não é fácil, não? Não é fácil porque os jogadores muitas das vezes, eu há pouco tempo li um artigo que dizia que muitas das lesões que acontecem nos aquecimentos é falta de concentração dos jogadores. E eu acredito nisso. Acredito porque eu já vi jogadores a lesionarem-se no aquecimento porque estavam a olhar para a bancada, porque estavam a brincar com o outro e de repente deu-se uma entorse. Não quer dizer que não pudesse acontecer de outra maneira, mas eles próprios têm essa consciência que têm que estar focados para isso, e portanto eu também tento que eles estejam focados no que estão a fazer, ver se eles necessitam de um alongamento a mais, de um a menos, se têm necessidade que eu segure, que eu puxe, que eu faça alguma coisa para os ajudar naquilo que é o essencial, porque no fundo o aquecimento é um preparativo para o jogo. E colocas aí alguma dimensão de motivação, de quando o atleta é chamado para entrar, por exemplo? Eu acho que não. Nós quando nós estamos, ou quando os jogadores jogam num determinado patamar, ou em grandes clubes, e mesmo que não joguem em grandes clubes, que joguem na primeira divisão, segunda divisão, eu acho que os jogadores já têm que se sentir motivados quando vão entrar em campo. Obviamente que há sempre aquelas questões de se falar que o jogador queria ter jogado de início e não jogou, mas isso já são outras questões. Aquilo que nós possamos dizer não vai alterar muito em nada, e sermos nós a dizer ou ser o treinador a dizer é sempre melhor a dizer. Incentivar, nós incentivamos sempre nos aquecimentos para que eles aqueçam o melhor possível, que entrem com força. E que conselhos é que podes dar a malta que trabalha em contextos mais modestos, mas que também se preocupa com o controle do treino e eventualmente também com o controle do jogo? Eu sempre trabalhei com avaliação e controle do treino, mesmo quando estava em escalões mais baixos, e não era o facto nunca foi um handicap de estar a trabalhar em clubes de menor dimensão que não podia fazer esse controle e análise de treino. Obviamente não tinha acesso, até porque quando eu comecei não havia os GPS, mas eu não tinha acesso a grandes ferramentas de trabalho, mas criava as minhas próprias ferramentas de trabalho, e algumas baratas, soluções que nos dão, porque o meu treinador costuma dizer uma coisa que é interessante: mais vale ter um dado do que não ter nenhum. E, portanto, depois aí avaliarmos aquilo que queremos. E nesse contexto, acho que todos aqueles que trabalham em contextos menores, em clubes que não tenham tanta capacidade financeira, acho que devem procurar utilizar as ferramentas disponíveis. Hoje em dia há ferramentas online, hoje em dia há ferramentas com uma simples balança nós conseguimos medir aquilo que foi a intensidade do treino produzida por cada jogador, pesar antes, pesar depois, a frequência cardíaca. Hoje em dia um frequencímetro, eu costumo dizer em algumas palestras que vou, um frequencímetro hoje em dia custa 10 euros. Se é mais eficaz ou não, mas hoje em dia toda a gente tem acesso a um frequencímetro, portanto é uma coisa que hoje em dia nós podemos controlar o treino de uma forma mais eficaz, não tendo grandes recursos financeiros. E até onde é que vai a capacidade de prevenção de uma equipa técnica quando falamos acima de tudo em lesões musculares e também de não traumáticas? A equipa técnica, temos uma grande cota parte naquilo que é o plano de treino. Somos nós que o idealizamos, e também temos uma cota parte de responsabilidade
nos exercícios que escolhemos para aquele dia ou para aqueles jogadores. Mas obviamente que dentro disso depois há uma série de fatores que nós não conseguimos controlar, e eu costumo dizer que nós no treino, e alguns treinadores não têm bem esta noção, nós no treino controlamos duas coisas: controlamos a sessão de treino e controlamos a carga de treino. Mas depois há aqui dois fatores muito importantes que nós não controlamos, que é a alimentação e o descanso. Portanto, por muito bom que seja o treino, se o jogador não descansar e não se alimentar bem, não há treino que vá resistir. E quanto a isso, o que nós tentamos fazer é criar todas as condições para prevenir, para que não aconteça a lesão. Obviamente que há muitos fatores, estaríamos aqui o dia todo a falar de fatores que influenciam a lesão, mas daquilo que nos toca a nós, todos os dias nós temos um plano diário individual de prevenção de lesões, avaliamos aquilo que o jogador, ou que é o passado clínico do jogador, antecipamos cenários, trabalhamos com eles nos piores cenários possível para podermos prevenir essas lesões. E depois temos um contexto de trabalho global que também engloba a prevenção de lesões e obviamente o aquecimento e a preparação para o treino, que não termina só quando eles acabam a sessão de treino, mas depois também tem outro tipo de trabalho. Obviamente que no contexto profissional é mais fácil falar disto no contexto amador, mas eu também não aceito que no contexto amador não se faça prevenção de lesões, porque eu acho que é uma coisa tão básica, é uma coisa tão essencial, que pelo menos nós irmos para casa com a consciência que tudo fizemos para que ele não se lesionasse é melhor do que não fazermos nada e depois pensarmos que podíamos ter feito. E consideras que as equipas técnicas e sobretudo os treinadores principais estão cada vez mais sensibilizados para este tema? Eu tenho certeza que sim. A minha questão é que se o colocam em prática. Okay. Porque toda a gente fala de lesões, todos os treinadores querem ter os jogadores disponíveis, ou todos os jogadores disponíveis para poderem ajudar a equipa, mas depois eu não sei se o contexto de treino eles se preocupam com isso, e muitas vezes o que acontece em algumas situações também não há tempo para isso. Se formos para um contexto amador, muitas vezes o jogador trabalha o dia todo, chega à noite, tem 1 hora de treino, já tarde, e o campo só tem disponibilidade para 1 hora, se calhar não há tempo para fazer esse tipo de trabalho. Mas, mesmo assim, no contexto profissional, hoje em dia todo o treinador está consciencializado para isso, todo o treinador quer isso, todo o treinador quer uma pessoa para trabalhar ou trabalhar nessa parte, e portanto acho que a consciencialização está feita. E como é que deve ser feita a gestão? Quando falamos aqui, temos o planeamento coletivo, temos também o planeamento individual, como falaste. Como é que é feita esta gestão? Preocupas também com o timing e com a execução deste planeamento individual? Sim, claro que sim, porque, por exemplo, no nosso contexto em que nós jogamos de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, há coisas que nós não podemos fazer. Se tivermos um microciclo de semana a semana, é mais fácil trabalhá-lo. Se tivermos um microciclo em 2 jogos por semana, de 2 ou em 3 dias, basicamente é recuperar e jogar, porque depois o contexto de trabalho de força já não poderemos utilizar, não é? Porque 72 horas os jogadores ainda estão em recuperação. Portanto, basicamente aqui tem a ver um pouco com o calendário que temos, e a planificação é feita em termos ou em função daquilo que é o jogo seguinte e, obviamente, dos jogadores que vão jogar. Se eu souber que há um jogador que está castigado, um jogador que não vai jogar o jogo seguinte porque há uma gestão ou não, eu consigo trabalhar com ele de outra forma. Tens preocupações com as diferentes fases de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos atletas? É algo com que te preocupas na fase do planeamento? Tenho, dependendo do contexto. Obviamente que em quase todos os plantéis que têm jogadores mais velhos também tem os jogadores mais novos, e nós muitas vezes esquecemos-nos desse contexto. Obviamente que tem que ter, naquilo que é o trabalho de força, por exemplo, tem que ter bem presente essa situação. E que influência é que a Food Magazine pode ter para os seus membros? Fiquei um pouco surpreso com aquilo que é o vosso pensamento, e acho um projeto bastante interessante e que acho que pode crescer muito, porque eu acho que existe falta de uma revista com conteúdo deste hoje em dia em Portugal. E eu acho que vocês têm uma margem muito grande para crescer. Se eu puder ajudar, vou ajudar, porque acho que faz sentido ajudar, porque é algo que eu sinto que necessitamos.
Portugal, se quiser um livro sobre o treino em si, não existe. Já se vai fazendo alguns, mas não existe. Se quiser um livro sobre prevenção de lesões no futebol, não existe. Falar sobre o recuperador físico, sobre o trabalho de força depois de uma lesão, coisas concretas do treino, não existe. Da prática, não é? Exatamente. Eu acho que vocês têm muito a crescer, eu acho que vão ter sucesso, porque se todos nós que estamos neste meio vos ajudarem, vocês vão ter sucesso. E consideras-te um treinador aberto e disponível para partilhar alguns contextos e alguns contactos com treinadores? Sim, eu sou convidado muitas vezes para colóquios, para congressos, para partilhar informação. Obviamente que sempre que posso faço, não faço mais vezes porque a distância neste momento também não permite, mas mesmo à distância já tenho algumas coisas agendadas em que vou participar online, mas eu sou uma pessoa aberta para isso. Eu costumo dizer a colegas meus, eu não digo como é que faço, porque eu acho que ninguém deve dizer como faço. Eu posso dizer a como é que eu chego lá. Depois, o exercício, ninguém espera que eu diga como é que eu vou fazer aquele exercício. Certo. Posso partilhá-lo, obviamente, com colegas meus, mas eu acho que isso depois é da capacidade de cada um, porque eu acho que um dos maiores erros que existe na nossa área é que as pessoas pensam que isto é copy-paste, e não é. Cada contexto é diferente, cada pessoa é diferente, cada cultura é diferente, e eu cada vez mais sinto isso. E, portanto, eu estou sempre aberto a partilhar e gosto de partilhar, mas não esperem que eu diga como é que eu vou fazer ou como é que eu faço, porque acho que isso não faz sentido. Posso ajudar a dizer, olha, eu acho que pode ser por aqui. Posso partilhar uma outra informação de como é que eu faço, mas eu acho que isso é estar a dar aos outros aquilo que eles não querem fazer. Deixando já aqui o desafio, que colega é que gostavas de ver entrevistado por nós? Olha, eu gostava, curioso essa pergunta, mas eu gostava que vocês entrevistassem duas pessoas, não é um, mas dois em alturas diferentes. O primeiro, o Telmo, do Futebol Clube do Porto, o Telmo Sousa. Depois, o segundo era o António Dias, que está com o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton, porque são duas pessoas de quem eu gosto e são, para além de meus amigos, partilhamos muitas ideias em comum. Durante a carreira, muita já é vasta também, quais as histórias mais engraçadas que podes partilhar? Há sempre um momento assim mais engraçado e mais giro? Quando nós estamos com jogadores diferentes, mas por exemplo, acho que os exemplos mais engraçados são nas culturas que nós menos esperamos. Por exemplo, nos Emirados, quando estive a trabalhar com o Mr. Manel Cajuda, passou-se uma situação de um jogador, a avó morreu 5 ou 6 vezes. E também tive uma situação, lembrei-me disso, também nos Emirados, em que um jogador sentiu dores de dentes durante a noite e saiu de manhã para ir arrancar o dente no dia que tínhamos jogo. Por livre iniciativa, foi ao primeiro sapateiro que encontrou, que tirou um dente e foi para estágio novamente para ir jogar. Muito bem. Que principais diferenças é que achas que podem existir para um preparador físico e nesta tua área entre o futebol masculino e o futebol feminino? Duas coisas diferentes e as pessoas têm que entender que o futebol feminino não é por ser feminino, mas tem a sua especificidade, certo, naquilo que é a fisiologia da mulher em si. Portanto, não é nada igual. Acho que quem pensa e quem trabalha com o futebol feminino, acho que tem muito a ensinar, porque em termos de fisiologia eles são obrigados a aprender muito. Trabalhar com mulheres não deve ser fácil, com muitas então pior ainda, mas eu acho que deve ser um desafio tentador. Já conheci pessoas na minha função a trabalharem com mulheres e contam-me coisas muito interessantes naquilo que é o trabalho com a mulher e tem a ver, vai desde o ponto do ciclo menstrual até ao ferro que têm que tomar quando estão no período de menstrual, a perda de ferro que também tem, a adequação do treino tendo em conta o estado de humor que elas têm, que alteram muito nessa fase. Portanto, há uma série de coisas interessantes para trabalhar com as mulheres e que é diferente, inclusive é a prevenção de lesões, que as mulheres têm um alto índice de lesões de ligamento cruzado. Okay. E achas que está a crescer cada vez mais o futebol feminino, sim, especialmente em Portugal? Achas que pode ser ou pode ser já uma porta aberta para treinadores como o Márcio, como outros, para uma possível saída de trabalho?
Sim, e isto é a grande prova disso, é que cada vez mais aparecem equipas profissionais do futebol feminino. E acho que o futuro vai trazer mais qualidade, não só a nível de futebol, pelas jogadoras que têm, já estão aí buscar jogadoras fora de Portugal, com outra capacidade do ponto de vista físico também, e portanto vão exigir cada vez mais profissionais com qualidade para dotá-las de melhores condições para aquilo que é o futebol que está a evoluir. Márcio, onde te vês daqui a 5 anos? Boa pergunta, não sei. Não sei, e muito provavelmente daqui a 5 anos o meu projeto profissional pode passar pelo futebol, mas provavelmente não noutras funções, mas com outros projetos. Há coisas que eu gostaria de fazer, ou que gostaria de fazer simultaneamente estando no futebol, mas não sei se daqui a 5 anos eu estarei no futebol neste nível. Eu quando comecei disse que acabava a carreira aos 35 anos. Já vou com 40 e cada vez mais eu penso que não vou estar no futebol muito mais anos, porque depois o futebol dá-nos muita coisa, mas também nos tira alguma. Última mensagem para os treinadores que, assim como nós, têm esta aspiração de chegar a profissional e o que é que podes dizer, o que é que podes partilhar? Acreditem. Eu acho que muita gente me faz essa pergunta e tal como eu, que foi acreditar, eu acho que é nunca duvidar das suas capacidades, ser humilde e leal, porque no futebol é muito fácil querermos passar a hierarquia e querermos, como eu costumo dizer, galgar etapas, e não galguem etapas, vão etapa a etapa, errem, que isso é muito fundamental, é fundamental errar, ou seja, não queiram começar por cima, comecem por baixo, porque eu hoje sei o que sei, hoje estou onde estou porque também errei, mas tive margem para errar, tive espaço para errar. Se não tivesse errado, se calhar ia errar em alturas que não deveria ter errado. Porque este local? Onde é que estamos primeiro? Estamos no estádio do União Futebol Clube de Almeirim, que é o estádio da minha terra. Eu curiosamente joguei aqui em miúdo, não fiz muita carreira aqui, mas eu quis fazer aqui por ser primeiro por termos o contexto de futebol, acho que seria engraçado, mas segundo por estarmos na minha terra, que é Almeirim, que vocês não conhecem, mas é a melhor terra do mundo. É boa. Mas até agora espetacular. Que outro local? Onde é que poderíamos estar? Um local representativo para ti e que gostasses de partilhar com as pessoas? Daqui só se estivéssemos em Lima. Ganhamos a Libertadores. É um bom sítio também. Márcio, olha, muito obrigado e esperamos que continues a ter sucesso e a cumprir os teus objetivos. Obrigado. Felicidades.